TV, tá começando Minha História de Vida. Esse é um momento muito especial, né? São histórias que emocionam, mas que consolidam, edificam, encorajam. O Minha História de Vida de hoje tá muito especial. Nós convidamos a Letícia, que é uma conhecida já da nossa programação, ela que traz o quadro Preciosas, com dicas de autocuidado ali, conselhos, né, sobre esse universo feminino. Mas hoje o assunto é a própria história da Letícia, o antes e depois de Jesus. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Paloma. É um prazer para mim estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, poder agregar com as pessoas que estão em casa assistindo. Quem vê a Letícia hoje tão plena, tão confiante, sabe? Tão sábia, tão doce, nem imagina os lugares por onde ela passou. Nem imagina as marcas que ela tem de um passado bem difícil. Vamos começar da sua infância, Letícia. Você teve um lar estruturado? Não. Para começo de conversa, quando eu lembro, né, da minha infância, quando eu sei da minha história completa, quando a minha mãe engravida de mim, ela era uma pessoa que gostava muito de festa, e meu pai também. E na época meu pai já era envolvido com coisas erradas. E aí eles vão, se conhecem em uma festa, ficam e minha mãe engravida de mim. De uma festa. De uma festa. Então, tipo assim, a pessoa mais improvável poderia ali mesmo ela ter abortado, o que houve proposta, né, para ela abortar. E ela simplesmente não quis, foi tocada por Deus, com certeza, porque Deus sabia do propósito que ele tinha na minha vida, né? Ele me conhecia desde o ventre dela. Então, ali, naquele momento, ela decide não abortar. E aí, ela passa por uma gravidez muito difícil, sozinha, onde ela é filha de uma pessoa de fazenda, então, tipo, que tem aquelas questões dos direitos, dos deveres, né? De engravida tem que casar, ou então tem que casar para engravidar. E aí, ela me contou isso, né? Que para ela foi muito difícil, esse momento. E meu pai não assumiu de prontidão. Então, tipo, foi ela sozinha que viveu esse momento. Então, ali, poderia não ter existido, né? Foi bem assim. E para o homem, nessa questão de, fiquei com ela numa noite, agora ela está aparecendo grávida, quem garante que está grávida de mim? Quem garante que esse filho é meu? Imagina isso, né? Há algum tempo atrás. Mas a sua mãe escolheu te dar vida. Ela escolheu suportar todas as dificuldades, né, naquela época. E aí você nasceu. Quando você nasceu, você passou a morar com a sua mãe? Seu pai, algum dia, veio para junto de vocês? Com o tempo, eu nasci, mas ele não me assumiu assim logo de cara. Mas eu nasci muito parecida com ele. Muito, nossa, muito parecida. E aí, eu fiquei sendo criada pela minha mãe. Minha avó, na época, tinha uma condição e tinha babá que cuidava de mim. E minha mãe, logo depois, voltou para a vida dela normal, né? E tinha uma babá que cuidava de mim, inclusive até hoje eu chamo ela de mãe, acredita? Olha, que Porque foi assim um carinho tão grande que ela teve por mim. E aí, quando eu tinha talvez os meus 4 anos, eu não lembro exatamente de data, que meu pai realmente ela é minha filha, porque parece muito comigo. E aí me assumiu, me registrou, porque até então não era registrada. Olha, registro só aos 4 anos de idade. Isso. Eu não lembro se era aos 4 mesmo, se foi mais, mas tipo assim, demorou bastante para ele me registrar, sabe? Bem demorado. Então, essa parte de ter a família estruturada, eu não tive. E eu converso muito, Paloma, eu gosto de explicar que quando você vê um adolescente que é mais centrado, um adolescente mais firmado em Cristo, você, quando vai procurar, geralmente na base, tem uma base familiar mais fortalecida. E quando, tipo eu, no meu caso, né, eu tive uma infância totalmente desestruturada e uma adolescência totalmente desestruturada, sem orientação, quando eu tenho essa base, aí o caminho, infelizmente... A gente já sabe que foi uma adolescência difícil. Demais. Muito difícil. Muito difícil. E aí, tipo, na minha adolescência, com pouco tempo, eu fui morar... Meu pai levou para morar com os pais dele, em outra cidade, uma cidade do lado, vizinha. Sua mãe deixou? Minha mãe tinha um relacionamento com outro rapaz, que meu pai tinha medo desse rapaz fazer algo comigo. E aí ele vai e me leva, pergunta se eu quero ir. Né? Eu falo, claro que eu quero e tudo mais. A menina muito agarrada ao pai, mesmo não tendo mais com a mãe. Só que quando ele aparecia, geralmente a gente se via uma vez ao ano. Virou o herói, né? Então, tipo assim, nossa, ele não briga comigo, ele só me dá presente quando ele me vê e tudo mais. Então, tipo, uau, amava ele demais, né?
Então, tipo, ele me leva para morar com os pais dele, sendo que a infância dele, porque era maldição, que existe isso, né? Maldição hereditária. Sim, maldição familiar. Aí, a infância dele já tinha sido super difícil e as pessoas me contavam que, tipo, ele aos 18 anos cometeu o primeiro crime dele e se tornou, né, um bandido, porque a infância dele foi muito difícil. Tipo, as pessoas me contavam que os meus avós batiam nele, amarravam ele de cabeça para baixo, para bater nele. Então, tipo assim, era uma coisa bem... Cenas de terror. Exatamente. Então, tipo, ele me levou na esperança de que, não, eles mudaram. E aí eu fui, né? E aí eu fui. E aí, passamos-se alguns meses, começaram a surgir as coisas difíceis. Tipo, eu acho que eu tava estudando, acho que era o 6º ano, 7º ano, mais ou menos. Não sei se a gente tem 10 anos, né? Não lembro, 9, não sei. No 6º já tem por volta de 10 anos. Pronto. E aí eu fui, e aí logo eu comecei a ser forçada a trabalhos escravos. Era tipo, acordava 5 horas da manhã, já tinha que ir trabalhar, e aí ia pra escola. Que tipo de trabalhos você fazia? De tudo geral de casa. Por exemplo, ela tinha muitos animais, eu tinha que apanhar cocô, limpar xixi. Era muito, era tipo, porque ela tinha canil, né, na época. Então, tipo, era muita coisa. Era de trocar água de galinha, então carregava baldes de água super pesados, pequenininha. Era varrer a casa, espanar o teto. Ela tinha muito vidro. Muito, muito, muito. Então, tipo, eram muitas prateleiras com várias... Cristaleira, né, que chama. Com várias... E se eu quebrasse... Se eu não fizesse, eu apanhava. Se eu quebrasse, eu apanhava. Então, tipo assim, era algo muito pesado para uma criança. Que não tinha orientação. Tipo assim, eu lembro do que eu sentia. Eu lembro claramente. E eu lembro que tudo que eu queria era um abraço. Eu lembro que era tudo que eu queria. Tipo, eu queria acordar e abraçar alguém. Mas o máximo que eu tinha de carinho era a benção, vó, a benção, vó. E um toque de mão, entendeu? Então, assim, foi uma infância muito difícil. Muito, que tipo assim... E o seu pai não estava naquele ambiente? Ele te deixou lá e foi Exatamente. viver a vida e levava também uma vida difícil. Exato, é porque ele sempre ficava longe, né, afastado. E aí ele vinha uma vez ao ano, e aí, tipo, quando ele tava, era os melhores momentos do ano. Porque ninguém encostava em mim, né? Então, foi Você chegou a dizer para ele que sofria? Sim, sim. Só que eles me desmentiam, então ficava aquela... Falou, né? É verdade, não é? Então ele nunca acreditou. Só que eu via nos olhos dele que ele sabia o que eu estava passando. E eu sinto, Paloma, como se, tipo assim, Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, hoje em dia, para mim ter essa experiência, né? Mas não foi fácil. Eu lembro que eu chorava demais, chorava demais. Foi Você assim... não pensou em pedir ajuda para sua mãe, voltar para sua mãe? Tentou? Pedia, só que eles ameaçavam a minha mãe. Tipo, por exemplo, já aconteceu de dizer, eu vou chamar a polícia. E eles diziam, você acha que a polícia vai acreditar em você? Você é uma criança. A gente tem dinheiro, tipo isso. Olha o abuso, É, né? muito. Violento sobre a vida dessa criança. Muito. Hoje em dia eu falo assim, vamos dizer que numa boa, porque eu fui curada. Né? Eu passei por esse processo de cura e eu não tenho nenhuma raiva de nenhum deles. Eu conto isso como... Porque já estamos no pós, né? Estamos Exato, lembrando os meios que Jesus encontrou até para nos ensinar sobre a vida. E hoje você é uma mulher que ensina outras mulheres. Exatamente. Que ajuda outras mulheres. Nós vamos já chegar lá. Mas Sim, eu ainda sim. quero voltar naquele tempo difícil. Foi uma adolescência marcada por isso, abuso psicológico, Sim. emocional, falta de amor, né? Falta de abraço, como a gente acompanhou. E na adolescência mesmo, aquela fase que o adolescente já começa a ter um pouco mais de autonomia, ele já não se sente mais criança, ele acha que pode revidar, pode se defender. Como era a Letícia adolescente? Sim. Na adolescência, quando eu fui chegando ali por volta dos 14, dos 14, eu comecei a perceber realmente esse poder que a gente acha que tem, né? Tipo assim, não, agora eu posso mandar na minha vida. Só que mesmo assim, eles ainda conseguiam me segurar muito. E era uma coisa que, hoje em dia, eu converso muito com as minhas filhas, que é tudo ao diálogo. E era só o que faltava. Era tipo assim, eu queria alguém para dialogar e dizer, Letícia, mas esse caminho aqui não é o certo. Esse aqui não é legal de você fazer. Faz esse aqui, mas não tinha. Era tipo assim, você fez isso, você vai apanhar. Você é a ovelha negra, você não presta, você... Eram muitas palavras de maldição sobre a minha vida, muitas. Foram muitas palavras pesadas que eu ouvi. Então, tipo, quando chegou determinado tempo, eu me via... porque uma coisa que era drástica demais era essa parte de não dar o amor e não dar a orientação,
mas também de ser muito presa. Era tipo, eu saía pra escola, minha escola batia o sino 11 horas. 11h05 eu tinha que estar em casa. Se eu não estivesse em casa, eu apanhava, porque eu não estava em casa. Então, tipo, era presa. E aí eu ia pra igreja, a igreja católica, não ia a igreja evangélica. A igreja católica, e depois voltava pra casa. Então, eu não saía pra fazer um trabalho na casa de amiga. Eu não podia ir em nenhum aniversário de ninguém. Nunca. Então, tipo assim, era como se fosse cárcere privado, só que eu estudava. Tipo isso. E aí eu lembro, Paloma, que era o que mais me doía essa questão de ser presa, entende? De ser presa. E muitas coisas passavam pela minha cabeça. Desde a infância, passavam-se coisas pela minha cabeça que eles, quando olhavam, eles não entendiam muito bem. Tipo, essa questão da morte. De realmente, Pensar em tirar a própria vida. desde criança. Tipo assim, minha vida é horrível, eu vou morrer, eu não quero mais viver. Meu Deus. Entende? Desde criança. Então, quando eu sofria algum espancamento, quando eu sofria ali um dia difícil, eu sempre pensava sobre isso. Sempre vinha na minha mente isso. Tipo assim, eu não quero viver mais. Isso aqui que é a vida. Deus não existe. Desde a infância. Sabe? Era muito, muito, muito difícil. E aí, na adolescência, quando chega ali aos meus 16 anos, eu fui e comecei o ensino médio, né? E ia fazer um trabalho na escola que era obrigatório ir, à tarde. E aí, nessa de fazer o trabalho na escola, eu tive a oportunidade de fugir. Porque eu não tinha oportunidade de nenhum outro jeito. E aí eu fui, e eu lembro que eu fui e tinha um amigo meu que morava uma rua na frente da escola, o Neto. E ele sempre estudou comigo desde a infância, assim. E sempre quando eu apanhava, era pra ele que eu mostrava. Eu dizia, ó, Neto, me bateu aqui, ó, Neto, me bateu aqui hoje, ó, Neto, minhas costas. E ele sempre via tudo. E eu lembro de chegar na casa do Neto nesse dia, eu falei, Neto, eu vou embora. Eu vou fugir. Aí ele, tu vai mesmo? Tu tem coragem? Eu falei, vai, me empresta R$5. Eu pedi a ele. Porque tinha que pagar a Topic de uma cidade para outra, que era em outra cidade. E eu lembro que o Neto me empresta ali. E eu lembro que tudo que eu peguei, eu achava muito de valor, né? Que era a minha câmera e meu celular, que meu pai tinha me dado. Coloquei tudo nessa bolsa. E fui. Mas eu fui chorando o caminho todo. Porque eu jurava que eles iam me achar, iam me bater, enfim, iam fazer, né? E aí eu chego na cidade que minha mãe mora. Só que eu acho, Paloma, que como a minha mãe, ela não teve essa questão de me criar e de me escolher, né, realmente assim, não, nossa, eu vou agora engravidar, né? Foi um baque também para ela, foi difícil também para ela. Ela nunca soube muito bem como lidar, e principalmente com um adolescente que Ela tinha uma filha criança, agora voltou uma adolescente. e que, tipo, se mandava. Por meu pai ser, né, bandido e tudo mais, eu me achava uma super autoridade, que eu posso tudo, posso fazer tudo, que ninguém vai fazer nada comigo. E eu aprendi muito, assim, no grosso, vamos dizer assim, Você né? vestiu uma capa, Sim. até para você não mostrar a sua sensibilidade, já que você sofria tanto, você vestiu uma capa ali de eu sou Isso. forte. Exatamente. Afinal de contas, eu aguentei isso, então vou vestir essa capa aqui da força. E você não tinha para quem tirar aquela capa, né? Alguém que você pudesse contar as suas fragilidades e se sentir segura. Porque o seu desejo era se sentir segura de verdade. Então era só uma mentira que você guardava para si. Isso. Até se sentir protegida e tudo mais. E eu lembro, Paloma, que nessa parte da minha adolescência, quando eu chego na minha mãe, aí eu começo a sair para festas, a beber, a ter contato com inúmeras coisas. Mas eu lembro que nesse meio tempo, eu sempre tive uma conexão com Deus, mesmo não parecendo, né? Mas eu sempre imaginei que falava com Ele. E eu lembro que teve um dia que eu falei, não, eu vou para a igreja. Só que eu tinha um bloqueio muito grande com o evangélico, com o cristão. Preconceito, né? Muito grande, que eu imaginava logo várias coisas. Falava, não, crente não. E eu não gostava, até de lidar com amigos da escola era difícil. Quando eu sabia que eles eram crentes, eu digo, eita, pronto. E eu infernizava a vida deles. E teve um tempo que eu fui para quê? Para fazer parte da renovação carismática, porque as pessoas ainda falam assim, mas você era católica, mas você não praticava. Mas eu fui fazer parte da renovação carismática. E eu lembro que eu passei ali em torno de 10 meses, realmente tentando ler a Bíblia. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia, né? Fiquei ali tentando ler a Bíblia, tentando entender. Mas, Paloma, eu lembro que eu nunca ouvi ninguém pregando na renovação carismática, na Igreja Católica, o nosso Jesus. Simplesmente Jesus. Eu lembro que falavam-se muito sobre santos. E aí ali eu fiquei esses meses lá, mas não me firmei. E logo eu saí. Porque tem toda essa parte da idolatria, né?
E aí, eu continuei indo para festas, bebendo, conhecendo pessoas. Aí usei cocaína, usei maconha. Cheguei a vender, tipo, com 16 anos. Tudo Chegou isso a com vender. 16 anos. Cheguei a vender. Graças a Deus não deu muito certo. Tipo, a galera não comprava de mim. Aí eu, né? Hoje em dia eu vejo, Desisto. Senhor, obrigada. Mas, tipo, eu vejo nos mínimos detalhes, Paloma, até quando eu lembro, né, dessas festas que eu ia, Deus me guardando, Deus me dando livramentos grandiosos. Tipo assim, hoje em dia eu penso, eu digo, caraca, aquele dia eu poderia ter morrido. Aquele dia poderia ter sido o último. Naquele dia ali. E Deus me deu, assim, a chance. E hoje em dia eu vejo como é grande o propósito que Ele tem para minha vida. Começou a trabalhar cedo, Letícia. Você tentou ali tentar ganhar dinheiro até com a própria droga, não deu certo. Você tentou arranjar outro emprego? Na verdade, como eu tinha duas famílias que tinham essa classe média, vamos dizer assim, eu não focava muito nisso. Mas aos 17, eu era muito, assim, do contra, sabe? Eu lembro que eu simplesmente fui fazer mousse e falei, vou vender mousse na rua. E aí vou ganhar dinheiro assim, vendendo mousse. Porque meus familiares, meus avós, sempre foram donos de comércio. Então eu tinha muito esse do empreendedorismo na veia. Porque eles eram comerciantes sempre. E aí eu falei, vou vender mousse. E comecei a vender mousse na rua, só que o dinheiro não dava pra nada, só dava pra droga. Entendeu? Mas, tipo assim, eu lembro, Paloma, tipo, com 16 anos, quando eu comecei a sair, que eu comecei a ir pra essas festas, que eu ia pra festas em outras cidades, que tudo que eu sentia era um vazio. Era tipo, a Letícia era super vazia, ela queria preencher com algo, mas ela não encontrava. E ela preenchia de uma forma momentânea. Quando chegava à noite, no mesmo dia, ou às vezes na madrugada, ela estava sentindo um lixo. Quando chegava no outro dia de manhã, estava sentindo, nossa, por que eu fiz isso? Não tinha ninguém para te aconselhar, para entender que você estava nas drogas e tentar dizer, Letícia, não vai por aí. Não tinha, nunca teve esse papo, sua mãe? Tipo, as pessoas, na verdade, eu acho que Nem pela minha sabiam. personalidade, muitas não sabiam da minha família, de tudo, né? Mas também, às vezes, quem queria falar algo pra mim tinha que ser muito forte pra conseguir, porque às vezes eu era muito. Eu não quero saber, não. O quê? Vai falar isso pra mim? Não se meta na minha vida. Era bem assim. E eu achava que era aquilo, ser adolescente era aquilo, que estava tudo bem ser daquele jeito, que eu mando a minha vida, que eu. E hoje em dia, quando tenho a oportunidade de falar com uma jovem, com um adolescente, eu sempre falo: escuta quem está te aconselhando para o bem. Ó, faz uma faculdade. Porque na minha época não teve ninguém que disse: vai fazer uma faculdade. Eu dizia: não vou fazer não. E pra você ter ideia que o meu nível de inteligência era muito bom, que o terceiro ano eu não cursei porque eu tinha uma nota alta no Enem e consegui o certificado do terceiro ano só pelo Enem. Fiz a prova do Enem, consegui uma nota alta e nem fiz o terceiro. Então, tipo, eu poderia ter feito uma faculdade. Mas, tipo assim, eu não me interessava porque não tinha ninguém para orientar, sabe? Ninguém para chegar assim junto e dizer, não, vamos lá, eu vou junto contigo, entendeu? Você lembra o primeiro dia que você teve contato com esse Deus vivo que falou o teu coração, que te fez sentir amada, o toque dele na sua vida? Como é que foi? Me conta. Sim, foi muito perfeito. Só para contextualizar vocês, eu estava morando em outro estado, eu nasci no Ceará, do interior do Ceará, mas aprove a Deus com 18 anos, Deus me levar para outro estado. E eu fiquei morando em Roraima, do outro lado do Brasil. Olha. E morei lá, e aí tive minha filha, que é a Sofia. E aí, quando foi no dia 26 de dezembro de 2017, eu já estava prestes a fazer 21 anos, era 21 anos, meu pai morre. E onde foi que meu pai foi morrer? No estado onde eu estava, na cidade onde eu estava, no bairro do lado onde eu morava. Meu E aí toda a polícia achou que eu era envolvida com alguma coisa, porque como é que ele está na mesma cidade, todo mundo achava. Deus, ele estava em alguma Estava. ação lá? Estava. E aí ele estava sendo investigado pelo Departamento de Inteligência, né? E aí ele já tinha 50 anos, ele tinha começado aos 18, então ele sempre fazia crime, era preso e fugia. Fazia o crime, era preso e fugia. Então, nesse dia em específico, enviaram o BOPE para eliminar ele por conta dessas coisas, né? E aí, ele para mim, era tipo Deus no céu e ele na terra. Eu amava demais meu pai. Tipo, quando eu liguei para anunciar a minha gravidez, ele nunca me escrachou para dizer... Não, ele
minha filha, só poderia ter sido em outro momento, né? Mas que bom, estou muito feliz. Então, ele sempre me deu carinho. Eu conheci o pai que fazia coisas erradas pós ele morrer, que eu fiquei sabendo. Antes, eu conhecia só assim, poxa, eu acho que ele faz alguma coisa errada, mas não sei o que é, mas eu amo ele. Sei que todo mundo tem medo dele, né? Ele é Isso, mau-oral, mas... mas tipo, eu não sei o que é exatamente. E aí, Deus vai e permite meu pai falecer, dia 26 de dezembro de 2017. E eu morando em Roraima. Você chegou a se encontrar com ele nesse período? Nos encontramos um mês antes, mas sempre falamos pelo WhatsApp. Ele mandava fotos da colagem, mandava mensagem, e tanto que ele tinha mandado a mensagem de Natal para todo mundo no dia 25. E aí, ele vai, quando ele morre no dia 26, que eu recebo a notícia, eu fiquei muito mal. Mas aí, tipo, minha família me liga e diz, você vai ter que cuidar de tudo, de liberação de corpo, para mandar para cá. Porque você é a única familiar mais próxima. E eu, ok. E aí ele morre sendo 2 pessoas, com 2 identidades originais. Olha o nível. Ele não tinha uma identidade falsa e uma... Ele morre sendo 2 pessoas, tendo 2 identidades originais. E aí eu tenho que fiquei 7 dias inteiros, porque foi o primeiro caso no estado desse jeito, desse nível. Fiquei 7 dias inteiros ligando para cartórios, para cemitérios, para achar a certidão de óbito desse outro indivíduo que ele tinha feito a identidade, para provar, tipo assim, não, realmente ele morreu e eu sou filha desse aqui. Enfim, tipo, uma grande loucura, mas que eu tive que engolir o meu luto. Tipo assim, eu não podia chorar, porque eu era só da delegacia para o IML, da delegacia para o IML, para tentar resolver. Quando a gente libera o corpo vem para o Ceará, eu não consigo vir no começo de janeiro. E aí, com pouco tempo, acho que no final de janeiro, eu começo a viver o luto. E eu começo a entrar em uma depressão. Sendo que eu trabalhava, então eu tinha 2 trabalhos, então tipo, eu não tinha muito tempo para viver aquilo. Agora, você já era mãe, já tinha uma filha. Exatamente. Tudo aconteceu. Exatamente. E eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhava em um salão à tarde e numa hamburgueria à noite. E aí lá, quando foi mais ou menos ali em fevereiro, o pai da minha filha decide vir embora para o Ceará. Eu falei, não, mas eu não vou não. Eu não vou não, vou morar aqui e tal. E aí eu tô um belo dia no banheiro, chorando, muito mal, falando com Deus. Olha só, falando com Deus, e eu vou e falo assim, Senhor, faz o teu propósito na minha vida. Se tu quiser que eu vá embora pro Ceará, me dá um sinal. Eu vou falar isso chorando, no banheiro. E eu vou trabalhar. Eu era a melhor garçonete da hamburgueria. Eu batia a meta toda semana de vender tanta sobremesa. Era muito, muito boa. Do nada o patrão vai e fala, no final eu quero falar contigo. Eu, ok. Quando eu chego, no final ele vai e fala, se você é excelente, mas a gente não vai continuar com você. E aí na mesma hora eu já começo a rir, pego na mão dele e falo, nossa, tu acredita que semana que vem eu tô indo embora pro Ceará? Aí ele, ai, que coisa boa, então vai ficar tudo certo. Aí eu falei, caraca, eu vou embora, ok. Venho pro Ceará. Quando eu chego no Ceará, tinha um primo meu que congregava na igreja do Senhor Jesus. E aí a gente tava um dia em março, tava um dia numa pizzaria e tal. E aí, quando eu peguei uma carona com eles, pra ir pra pizzaria, na verdade. E quando eu entro, eu começo a ouvir as músicas. Aí eu, mas tu não é crente? Aí ele, essa música é lá da minha igreja. Aí eu falei, não pode ser? Você quer música de crente? Uma música agitada dessa? Não, não pode ser não, música de crente. Aí ele, é sério. Aí paramos na pizzaria, ele abriu o vídeo do culto da igreja do Senhor Jesus e me mostrou todo mundo pulando e louvando. Aí eu, isso aqui é um culto de crente? O quê? Nunca vi. Ai, meu Deus. Nunca vi. Fiquei, caraca. Aí eu falei, mas e Nossa Senhora? Por que vocês... Ele pega a Bíblia e ele abre e começa a me mostrar. Eu acho que foi em Êxodo 20. Ele começa a me falar, né? E me mostrar, tipo, não é pra fazer imagem de escultura e tal. Aí eu, na pizzaria mesmo, eu falei, eu senti algo diferente. Eu preciso ir nessa igreja? E, tipo, eu nunca, ninguém podia dizer o que eu devia fazer. E eu falei com minha prima, eu falei, tu consegue alguma coisa pra me trabalhar lá? E na outra semana eu peguei minha filha, peguei a mala de roupa, era 2 malas de roupa, tudo que eu tinha, 2 malas de roupa. E vim pra Fortaleza. Quando eu venho, ele me traz aqui, no dia 21 de abril de 2018. Aí eu sento bem ali. Meu Deus. E eu entro. Quando eu entro, eu fiquei olhando, eu vim toda de pinça e tal. Quando eu entro, eu fico olhando para a igreja. E aí, o apóstolo começa a pregar sobre dízimo e ofertas, né? E eu olhando para ele, eu só sentia verdade. Eu sentia assim, uma verdade
fora da curva, assim. E eu ficava, meu Deus. E aí ele pregou. E aí eu via, quem é que eu via nele? Meu pai. Eu só via meu pai. Eu dizia, é meu pai, só que crente. Eu ficava, meu Deus. Quando ele foi fazer o apelo, não deu nem tempo ele terminar. Na hora que eu já estava aqui ajoelhada com a Sofia no meu braço. E aí, quando eu entro para a sala da consolidação, aparece um anjo em ser vivente para mim, dentro da sala da consolidação. Porque o anjo pode aparecer de 5 formas, né? E aparece um anjo em ser vivente. Como ele era? Era uma mulher, em forma de mulher. Tava de roupão. E aí, eu fiquei no final da salinha e eu lembro que eu chorava muito. Por quê? Porque eu ainda estava vivendo o luto do meu pai. Sim. E eu lembro que eu chorava muito e ela chegou para mim e disse assim, por que você tá chorando? E eu, ninguém me entende. Porque ninguém me entendia, por que você tá chorando por um bandido? Só que eu não tava chorando pelo bandido, eu tava chorando pelo meu pai. E ela vai falar assim, mas eu tô aqui para lhe ouvir. E eu, não, mas ninguém me entende. E chorando muito, muito. Aí ela, mas eu tô aqui para lhe ouvir. Pode falar. Quando ela falou isso, aí eu falei rapidamente, né? Meu pai morreu, mataram ele. Aí ela tocou no meu ombro e falou, você já parou para pensar que tudo isso pode ter acontecido para lá na frente, na hora acontecer algo pior? Na hora que ela falou isso, eu comecei a secar as lágrimas e ouvi as correntes caindo no chão. Aí eu comecei, verdade, secando. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aí eu falei para ele, meu pai era um homem muito bom, ele poderia fazer essas coisas erradas, mas ele tinha um coração muito grande. Aí ela, então, você vai ver ele na Nova Jerusalém. E ela já começou a me falar ali. E eu fiquei assim, cheia de esperança. Aí na hora, eu tinha arranjado um emprego. E aí eu já tinha cursos nessa área da beleza, mas não exercia, né? Mas tinha arranjado um emprego, acabei arranjando um outro. Trabalhava durante o dia, quando eu me converti. Depois encontrei um emprego durante a noite. Só podia vir para a igreja dia de quinta-feira. E fiquei vindo. Só que aí, chegou um momento que, tipo, tava com uns 2 meses já que tinha aceitado Jesus. E ainda Deus precisava me libertar de certas coisas, né? Deus enviou o apóstolo lá no meu trabalho. Acredita? Tá vendo? Deus enviou o apóstolo lá no meu trabalho. Tipo, eu era recepcionista de um restaurante daqui de Fortaleza. E eu não vi ele entrando em nenhum momento, do nada, num sábado à noite, 11h30 da noite, tá ele vindo, descendo a escada com a bispa Vanessa. Na hora que eu vejo, paz do Senhor, apóstolo. Na hora que eu fiz paz do Senhor, assim, ele já veio com a bispa. Aí ele pegou na minha mão. Paz do Senhor Jesus, minha filha. E começou a falar várias coisas sobre a minha vida. E na hora que ele começa a falar e começa a dizer, nossa, inúmeras coisas, tipo, que eu profetizo sobre a sua vida, você é um abençoado, e ele nunca tinha me visto na vida, eu começo a me tremer e eu começo a me segurar no púlpito. Aí eu, por que eu tô me tremendo? Aí ele é a presença do Espírito Santo, minha filha. Aí, ok, fui pra casa e tal. No outro dia à tarde, eu tô cobrindo uma menina no caixa. Meu primo vai e me manda um corte do culto que estava acontecendo no domingo à tarde. Quem é que ele fala no altar? É porque eu tenho tudo gravado, tá? E porque ontem tinha uma menina. Vamos ver se a gente consegue esse vídeo pra gente colocar um trechinho no final. Porque ontem tinha uma menina lá e quando eu fui falar com ela, ela ficou toda se tremendo e tal. E eu falei para ela que ela estava sentindo a presença do Espírito Santo. E naquele momento que eu recebi aquele vídeo, que eu assisti, eu falei, é aí que eu vou ficar. Aí é meu lugar. E eu determinei. E eu falei, vou pedir as contas desse trabalho. E eu pedi as contas do trabalho. E aí, eu, tipo, já tinha minha filha para criar e tudo mais, mas pedi minhas contas do trabalho. E aí, uma bispa da igreja foi usada para profetizar, dizendo que você tem um dom e você vai trabalhar para você. E lembrando que quando eu cheguei aqui, tudo que eu tinha, 2 malas de roupa e minha filha. Só isso. Tipo, o nome estava sujo, os familiares já tinham abandonado. Das 2 famílias, ninguém mais, se eu ligasse pedindo, eu acho que ninguém mais emprestaria. E esse meu primo foi usado também como um intermédio, né? E por Deus, para me alcançar. Mas, assim, a sensação, Paloma, que eu senti de casa, de família... Aqui, que você não conhecia. Exatamente, de me sentir pertencente a um local, sabe? De sentir esse amor, foi, assim, extraordinário. Extraordinário. O amor de Jesus, ela sentiu já na fase adulta, já tendo uma filha, né? Já conhecendo o amor de mãe, mas eu estava querendo te perguntar isso, Lê. Pelo fato de você não ter tido esse amor de mãe,
a sua mãe não sabia ser mãe, né? Não é que ela não queria, Sim. mas ela não estava preparada para isso. Passou pouco tempo com a filha, foi morar com o pai, sofreu várias violências. Você, em algum momento, depois de conhecer Jesus, parou para se pensar se você, em algum momento, replicou alguma coisa nas suas filhas por achar que era normal? Ou você, desde que concebeu a sua filha, pensou, tenho que fazer tudo diferente? Você Porque tem acredita? muitas pessoas que até hoje dizem assim, não, Verdade. teu pai não te dá amor porque ele não recebeu e tal. Ele acha que é o jeito certo, afinal de contas eu sou quem sou por causa da infância que tive. Então, acho que eu tenho que ser assim com meu filho também. Porque você não conhecia Jesus ainda. Teve algum momento, você depois de conhecer Jesus se avaliar, será que eu, em algum momento, perdi a mão, não soube ser mãe da minha filha? Ou você, desde que foi mãe, você sabia que tinha que ser diferente? Você acredita que desde quando eu tinha 16 anos, para você ver que louco, no meu ensino médio, no primeiro ano, eu ficava brincando, dizendo que estava grávida da Sofia. Olha, Eu ficava brincando todo tempo. Tipo, a gente ia pro lanche e tal, quando eu voltava, eu ficava, eu tô grávida da Sofia, não sei o quê. Era meu sonho ser mãe. Com 16 anos. Tipo, que adolescente tem esse sonho? E eu fiquei, eu quero muito ser mãe. Não, eu quero muito, é meu sonho de vida. Com 18, eu sou mãe da Sofia. Em dezembro, eu fiz aniversário em janeiro, fiz 18. Quando é em dezembro, eu tenho a Sofia, em janeiro de novo, faço 19. Era meu sonho muito ser mãe. E esses dias, raciocinando sobre isso e contando também o testemunho para os meus primos, eu percebi que esse meu desejo grande de ser mãe era como se fosse para provar, tudo no meu subconsciente. Tipo assim, eu vou ser a mãe que eu nunca tive. Eu vou ser esse suporte eu vou ser essa família que eu nunca tive. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, sabe? Então, tipo assim, desde quando as meninas nasceram, desde antes, né, e desde quando elas nasceram, eu sempre fui aquela pessoa que criava o quê? Um diálogo, na conversa. Ah, você já bateu? Já, mas, né, pela questão... calmadinha, correção Isso, normal, mas você exatamente. sabe o que é violência, você sabe o que pode e o que não Exatamente, pode. mas tipo assim, as minhas filhas podem ser ouvidas. Nossa, a minha filha Sofia ama isso. Que quando ela não é ouvida em algum local, ela pergunta, mãe, mas por quê? Ela fala tão grosso. Fulano falou tão grosso comigo e eu não fiz nada com ela. E ela não me ouviu, sabe? Porque eu dou essa porta para elas de ouvir. O que é que você quer falar? O que é que você quer expressar? Não, você pode chorar. Quem disse que você não pode chorar? Pode chorar. Vai lá chorar, chora lá no seu quarto, pode chorar, sabe? Então, assim, eu sempre, antes de Jesus, só que eu percebi que antes de Jesus eu tinha muito essa veia também do empoderamento e tudo mais. Depois de Jesus eu modifico, lapido, altero para melhoria e eu percebo que eu fui designada para criar as minhas filhas para Deus. Que hoje mesmo eu falei isso com Deus de manhã, caminhando. Eu falei, Senhor, eu estou sendo apenas um meio para elas te servirem para o resto da vida delas. E eu tenho uma grande felicidade, e eu fico às vezes falando para a Sofia, você tem uma grande oportunidade de estar sendo criada para Cristo, com Cristo, desde quando nasceu. Né? Porque eu não tive essa oportunidade. E eu fico às vezes, nossa, como eu queria ter sido criada assim. Olha só, Sofia, então é isso, sabe? Eu vejo que eu sou só um meio que Deus usa para elas crescerem, para elas se firmarem. E eu amo. E eu profetizo isso também sobre a vida delas. E eu demonstro isso no dia a dia. Sabe que já chegou um dia que minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, mas você é quase perfeita, né? Você quase nem erra. Desse jeito ela falou. E eu comecei a rir. Eu comecei a rir assim, que a gente tava nós duas, só nós duas. E eu comecei a rir e falei, filha, você observou isso? Ela, mãe, assim, você ajuda os outros. Quando você procura logo acertar. E, na verdade, eu quase não vejo. Falei, cara, para uma criança Que coisa perceber linda. isso. E na hora eu chorei. Falei, para uma criança perceber isso. E não estou falando isso como para ser... Sim, sim. perfeito. Não. Não. Mas é a porque visão de uma criança, bem diferente da visão da Isso. criança que você era e que você tinha, da sua família, né? Exatamente. As pessoas que estão acompanhando a gente agora aqui nesse podcast, podemos encontrar em algum dos lares alguém que ainda está vivendo um tempo de dor, um tempo de sofrimento ainda, de feridas abertas, né? Por algo que viveu no passado, por Sim. algum trauma de infância, por algum relacionamento que a pessoa idealizava que fosse de um jeito e foi de outro. Relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o amigo, com o marido, enfim.
E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, olhando ali para a câmera. E a pessoa que está do outro lado é a Letícia. É a Letícia de 10 eita. anos. Nossa, profundo. 12. O que você diria para a Letícia com a sabedoria que você tem hoje? Nossa, muito profundo. Eu diria para ela não desistir. Eu sei que tem momentos que não é fáceis, tem situações que são difíceis. Você pode estar se sentindo sozinha nesse momento, você pode estar se sentindo com dor, você pode estar sentindo uma ferida aberta muito profunda e achando que nada de bom vai acontecer na sua vida e que você vai acabar assim. Mas eu quero te dizer que o futuro é logo ali e que Deus te escolheu. Deus tem algo lindo reservado para a sua vida. Deus tem um propósito para cumprir. E eu sei que você não imagina onde Deus pode te levar. Eu sei que você não imagina viver sem essa dor. Eu sei que você não imagina viver sem essas circunstâncias ao seu redor. Mas Deus vai tirar tudo isso, sabe? Um dia você vai lembrar de tudo isso e você vai sentir orgulho. Você vai sentir que você aguentou, que você suportou, que você foi forte. E você vai ver que quando passar, e você superar e você perdoar, vai trazer só alívio, ensinamentos, experiências para você não replicar, né? E eu quero te dizer que Deus tem algo grandioso preparado para a sua vida. E que o inimigo ele pode até tentar minar suas forças, minar a sua mente. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai acontecer porque Deus já determinou. Já está escrito no céu. E você vai contar um lindo testemunho de vitória e de superação. É assim, gente, minha história de vida são histórias reais. A gente compartilha aqui com vocês histórias que realmente inspiram, que encorajam, que ensinam, né? Como a gente aprende, como é bom estar aqui, Muito como é bom. bom. Aprendi muito hoje com a menina Letícia, que se transformou essa mulher determinada e convicta de quem ela é Sim. em Deus e para Deus. Olha, o Minha História de Vida sempre acontece aqui na programação da Jesus TV. Eu quero, inclusive, convidar você, né, para contar também a sua história e estar aqui sentado comigo, como a Letícia está hoje. Quero saber como era a sua vida e o que foi que Jesus fez. Já viu o que Deus fez na vida da Letícia? Sim. Que obra maravilhosa que ele fez. Maravilhosa. E eu quero te agradecer, Letícia, Ai, mais uma vez obrigada. por estar conosco. Eu que agradeço. Tem um detalhezinho só, porque eu esqueci de contar esse pequeno detalhe, que quando eu me converto aqui na igreja, que passa 4 meses, que eu passo por um processo grande de libertação, tipo pancada mesmo, que eu estava até te falando antes, né? Que foi um processo tão complexo que se eu estava no ônibus, qualquer lugar, se eu visse, eu pensasse algo que eu via que não era de Deus, que era da velha criatura, eu colocava a mão na cabeça e já repreendo em nome de Jesus. Foi algo bem... E ficava andando com a Bíblia sempre para lembrar o que é que eu devo falar, como eu devo agir. O apóstolo Luiz Henrique tem até uma cartilha, né? Os 12 Passos do Libertos em Cristo. Essa cartilha, ela é usada muito dentro da sala, né, da escola bíblica. As pessoas assim que se convertem, elas são acompanhadas, são aconselhadas segundo essa cartilha, que nada mais é do que a inspiração completa na Bíblia, né? Para que você, dessas dicas é que você precisa realmente renovar o seu entendimento. Então, vem a leitura da palavra, tem que ser constante, se lavar pela palavra, que você deve vigiar no que pensa, no que fala, no que faz. Então, isso vai de pessoas, vai a lugar. Então, pessoas, lugares e hábitos, né? Exatamente. Ficou bem marcado na nossa primeira escola bíblica aqui da igreja. E você levou isso muito a sério. Muito a sério. Então, você realmente teve uma transformação ali, uma metanoia na sua vida. Começando pelos seus pensamentos. Exatamente. E aí, com 4 meses, eu subo para dar meu testemunho de libertação aqui no altar. E eu tenho também o vídeo, vou mandar depois para vocês. E aí, na hora que eu subo, que eu dou meu testemunho, conto ali um pouco da minha vida. No final, ele vai, o apóstolo até mim, e fala, minha filha, páginas ficaram para trás. Uma nova história está sendo escrita pelo desejo de Deus. E quem te viu, quem te vê e quem te virá, vai ter que glorificar muito o nome de Deus. Aí ele fala isso, eu choro, recebo e tudo mais. E hoje em dia, Paloma, naquele momento, você fica assim, meio que sem saber o que vai acontecer na sua vida, porque eu não tinha nada, não era ninguém. Realmente, eu só tomei posse daquilo que Deus falava que eu era, sabe? Eu realmente, e eu lembro, uma das coisas mais preciosas que Deus me deu foi a paz. Tipo, eu deitar no meu travesseiro e eu não pensar em suicídio, eu não pensar em morte, eu não pensar que alguém ia entrar e me matar, que alguém ia fazer algo de errado comigo.
e eu simplesmente deitar e sentir a paz que excede todo entendimento. Então essa Desejo foi de viver, não é? exatamente. Então essa foi uma das maiores coisas que Deus fez por mim. E quando Ele faz isso por mim, de me libertar, de me dar essa paz, e que eu começo a buscar o reino, e aí Ele começa a acrescentar as outras coisas, entende? E aí, realmente, Deus escreveu uma nova história. E que grande história, que ainda não teve ponto final, né? Não vai ter agora tão cedo. Tem muitas páginas ainda a serem escritas, sim, né? Sim, Já estão escritas e vão acontecer em breve. Sim, vão sim. A gente fica muito feliz e você acompanha a Letícia, né? Falando sobre preciosidades, esse universo feminino também aqui na programação da Jesus TV. Verdade. Fala um pouquinho pro pessoal sobre o Preciosas. Sim. Preciosas foi um quadro que nasceu no coração de Deus, né? Você pode olhar para Preciosas e imaginar que é só makes, cuidados, skincare, roupa, mas não, Paloma. A gente fala também sobre aquela autoestima segundo a Bíblia, sabe? Não é vaidade, é você realmente, assim, olhar para o seu Criador, olhar para dentro de si, olhar para a sua mente. Eu trago ali também conteúdos sobre a mente, sobre declarar palavras, sobre profetizar, sobre como você pode ter essa cura interior também e agregar junto o exterior. A forma como você se veste, a forma como você se maqueia, como você cuida da sua pele, porque afinal nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que coisa boa. Não é vaidade, é identidade. Exatamente. Você entender quem você é em Deus. Ah, eu sou filha desse Deus tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. Eu tenho que me parecer com Ele, Com não é? certeza. Então, gente, olha, muito bom estar por aqui. Mais um Minha História de Vida. A gente se encontra na programação aqui da Jesus TV. Fica na paz do Senhor. Bye, Tchau. bye.